Um episódio de injúria racial na última rodada do Campeonato Brasileiro traz à tona mais uma vez a questão do racismo nos estádios. O caso foi em Belo Horizonte e é investigado pela Polícia Civil. Cruzeiro contra Atlético Mineiro, um clássico do futebol brasileiro. Mas as cenas que marcaram a partida nem de longe tiveram a ver com a bola em campo. Bola para Casares, olhou, bateu pro gol! Uma das torcidas invadiu a área adversária. Houve confronto, quebra-quebra e 65 pessoas detidas. Durante a confusão na arquibancada, um grupo de torcedores comete injúria racial contra um segurança. Em levantamento feito neste ano, o Globoesporte.com entrevistou 163 jogadores e técnicos negros no país. Quase metade diz ter sofrido racismo no futebol. Só no ano passado, a Justiça Desportiva recebeu 44 denúncias deste tipo. Fora do Brasil, a situação não é diferente. O jogador Daniel Alves, quando jogava no Barcelona da Espanha, viveu preconceito na pele. Torcedores adversários jogaram uma banana perto do jogador. A reação dele ao preconceito foi essa aí. Em nota, o Atlético Mineiro disse que repudia qualquer ato de violência, racismo, injúria ou ofensa moral no estádio ou fora dele. O clube se colocou à disposição da polícia e pediu rigor nas investigações. Para repercutir o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Jéssica Marques de Souza. Seja bem-vinda, muito obrigada pela participação. Bom, nós acompanhamos na reportagem que, infelizmente, casos de racismo, injúria racial, são comuns ainda nos estádios. Eu queria começar diferenciando a tipificação, o que é racismo, o que é considerado injúria racial. O racismo é quando se configura ali que você consegue restringir o direito de alguém em razão da sua origem, da sua raça, da sua cor, do seu credo. A injúria racial, diferentemente do racismo, você não segrega o direito de uma pessoa. Você ofende a honra subjetiva dessa pessoa em razão ali da sua origem, cor, raça ou credo. Agora, num caso como esse que nós acompanhamos na última rodada do Brasileirão, o clube pode ser penalizado também porque foi uma atitude ali de um torcedor. Mas isso tem essa abrangência? O que acontece, Rafaela? 99% das vezes o clube sempre é responsabilizado. Geralmente com perda de pontos, às vezes com perda de renda, com exclusão do campeonato. Tem várias punições para o clube e ele sempre é penalizado. Numa situação específica, quando há um torcedor em específico que comete algum determinado ato, a gente consegue retirar essa responsabilização do clube em si, se provar uma série de fatores ali, que realmente o clube ele fez de tudo ali para se precaver contra o racismo, contra a injúria racial e uma série de outros fatores, mas sempre o clube é penalizado com perda de pontos, geralmente. Imagino que essa exceção deve ser difícil de comprovar, né, com elementos concretos e robustos para que o clube não seja penalizado, né? A polícia ela tem muita dificuldade de identificar ali quem é o infrator. O que acontece às vezes ali durante uma partida é que as câmeras que filmam essa partida conseguem pegar um momento específico ali, aí a gente consegue fazer a identificação desse infrator. Mas geralmente não se consegue, aí a punição é só para o clube. Bom, doutora, são comuns atitudes até de clube também, de incentivos de torcidas e jogadores entrando de mãos dadas, com a camiseta, com campanha contra o racismo ou para determinada ação social, faixas, né, nos campos de futebol, mas ainda assim esses crimes persistem. Nós acompanhamos na reportagem também aquela pesquisa que revela que quase 50% dos jogadores, né, eles já passaram por alguma situação como essa. O que falta para a gente avançar nesse aspecto e para acabar de vez com o racismo nos campos, no esporte? O que acontece hoje? Essa situação ela é uma situação cultural. Então, assim, em detrimento ali do contexto histórico do Brasil e da própria criação dos times, né? Então, é importante a gente fazer campanhas preventivas, elaboração de eventos para erradicar esse tipo de conduta.
mas é que nessa situação, como é uma questão cultural, o que tem que ser feito ali é realmente endurecer as punições, as penalidades para esses infratores. E quais são as punições? São penas brandas e aí os torcedores acabam cometendo esses atos porque sabem que não dão em nada? Ou, ao contrário, nós temos punições rigorosas? Nós até temos a previsão de várias punições duras, né? Nós temos ali a eliminação, a suspensão desses torcedores, a exclusão eventual do clube, do campeonato, a perda de mando de campo, né? O problema maior é a aplicação de fato dessas punições, porque o que acontece? O clube, ele sempre é responsabilizado por qualquer tipo de transgressão ali em razão do torcedor ou do atleta ou de qualquer outra pessoa. Quando você não identifica quem é esse infrator, o clube sofre a punição, mas aí, geralmente, numa questão ali de proporcionalidade, razoabilidade, eles abrandam a aplicação da punição para eventuais perdas de ponto. Então, basicamente, o clube ele sofre essa punição, mas o transgressor não sofre nada, ele sente aquela sensação de impunidade, né? E fica ali por isso mesmo. Então, o certo ali seria, ficou sabendo, tem um companheiro do seu lado ali que está cometendo ofensas com atletas, alguma coisa, é apontar, ir às ouvidorias, dizer quem que está fazendo isso, até pro time, pro clube, ele não sofrer a punição. Porque a partir do momento que uma pessoa comete essa transgressão, ela é identificada, mas mostrou-se ali que o clube ele conseguiu de todas as formas ali segregar esse tipo de conduta, o clube ele não é penalizado. Rapidinho, para a gente finalizar aqui, doutora, a defesa dos torcedores, né, que cometeram esse ato de racismo, injúria no último fim de semana, a defesa disse que eles vão escrever uma carta de retratação aos jogadores. Isso vale para uma possível, para deixar essa punição mais branda? Não para deixar branda. Na verdade, a intenção ali é tirar essa peste ruim que ficou sobre esses torcedores, né? Porque atualmente tem várias campanhas e a intenção é realmente combater com qualquer tipo de racismo e injúria racial. Então, a intenção é realmente tirar essa má fama que ficou sobre eles e não para abrandar qualquer tipo de pena. Não adianta pedir desculpas, né? Não O ideal adianta. é não cometer e não fazer. Não cometer e não fazer. Muito obrigada, doutora Jéssica, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde.